O próximo tema que consideramos importante ventilar com vocês hoje, ou desenvolver, ou trazer alguns apontamentos, foi da fala de Eugênia com um de vocês, uma mensagem de caráter pessoal. Eu achei tão importante que fiz anotações, então vejam só como foi anotado. Facilmente perdemos de vista detalhes importantes do contexto interno e externo em que cometemos erros no passado. O que é que nós queremos dizer com isso? Que é muito comum para pessoas conscientes, para pessoas que estão comprometidas com o processo de autoconhecimento, de automelhoria, de desenvolvimento de si, vamos chamar como quisermos, processo de individuação, de despertar de consciência, de expansão da consciência. No meio kardecista se chama de reforma íntima, nos meios cristãos tradicionais chama-se de conversão. Não importa o nome que demos, é apenas que conversão fica muito limitado. Seria melhor que fosse a palavra original utilizada em grego, metanoia, metanous, que era uma transmentalização, transformar-se mentalmente para melhor. Isso sim, e tem a ver com o desenvolvimento de nossas consciências, complexificação das nossas psiques e, portanto, nos tornarmos pessoas melhores. Todos nós que estamos em busca espiritual autêntica, todos nós que somos sinceros, proponentes da melhoria de nós mesmos, que não podemos nos acomodar com o estado de consciência em que nos encontramos, todos nós temos aquele sentimento ao fazer uma retrospectiva, nos sentirmos angustiados com erros que cometemos no passado, nessa vida ou em outras, para quem tem acesso a memórias de outras vidas. Mas vamos considerar apenas uma vida que são memórias mais seguras e universais. Porque mesmo quem tem lembrança de outras vidas costuma tê-las menos claras do que as memórias dessa encarnação, de uma forma geral. Já são raras as pessoas que têm memórias de outras vidas. Muita gente julga que as tem e não tem, são fantasias egóicas, etc. Então vamos considerar, como hipótese de trabalho, uma hipótese de trabalho mais realista, segura, racional, e que vai nos ajudar, portanto, a dar uma base firme e objetiva para um fenômeno mais subjetivo, mais impreciso, e por isso que nos exige um referencial mais firme, memórias dessa vida. Pronto. Dessa mesma existência que ora desfrutamos, existência física, querendo dizer. Todos nós que somos buscadores sinceros, buscadores da luz, discípulos sinceros da faixa da verdade, do bem, por mais que a nossa verdade pessoal seja relativa, por mais que saibamos que esse trabalho seja indefinido, é um ad eternum buscar, ou ad infinitum, busca um horizonte que se afasta de nós, e nem por isso vamos deixar de trafegar. Há pessoas que desistem de prosseguir, estão no meio de um deserto, estou no meio de um deserto, deita-se no chão, na areia, e espera a morte. O caminhar, o jornadear já nos alimenta o espírito. Nós nascemos para a transcendência. O crescer, o nos desenvolver, o aprender, nos torna mais felizes. É uma das necessidades mais viscerais da alma humana. Então não nos enganemos sobre isso, e porque temos muitos defeitos a administrar, a reinterpretar, porque certos defeitos com o tempo podemos ver que não eram defeitos e sim mais qualidades que defeitos, ou qualidades de fato, e algumas qualidades que assim julgávamos como sendo positivas podem ser vistas à medida que amadurecemos como sendo qualidades negativas, destrutivas de nós mesmos e de outras pessoas. É muito comum isso. E não vamos entrar no pormenor de exemplos desse gênero, mas é comum que uma pessoa que se julgue muito digna se perceba orgulhosa, ou muito zelosa se perceba ciumenta, ou alguém que se julgava ciumento percebe que não era ciúme, era zelo, ou alguém que se julgava intempestivo descobre que era uma pessoa corajosa, que tomava iniciativas certas na hora certa, e lá vai.
E os exemplos aí são indeterminados, uma quantidade inúmera possível de exemplos para isso. Nós precisamos fazer quanto possível, quando na rememoração dos erros que cometemos no passado. Porque quando estamos engajados, comprometidos com a mudança para melhor, nós necessariamente vamos nos arrepender pelo que fizemos no passado. Só não se arrepende quem não cresceu, só não se arrepende quem tenta calar a voz da consciência para não sentir culpa, a boa culpa que se transforma em providências para nos ressarcir por erros que temos cometido, inclusive de negligência, não só erros no sentido de ação errada, mas de não ação boa na hora em que deveríamos agir. Há pessoas que querem aplacar a voz da consciência. Isso é o equivalente a se esforçar para ficar um pouco psicopata, porque só psicopatas não sentem culpa. Então, tenhamos muito cuidado com algumas linhas psicológicas e linhas culturais que tentam nos dizer que a culpa é uma força do mal. Não, a culpa por excelência, o complexo de culpa, quando a Eugênia Spazia diz a culpa é a voz do mal que mais se parece com as vozes do bem, ela está falando aí a culpa, por falta de outra palavra, a culpa como um complexo de culpa, a pessoa que é tomada por culpa e remorsos, a pessoa que é tomada, paralisada, travada e sufocada por uma culpa maior do que sua motivação, inclusive para se responsabilizar pelo erro e tomar, assim, as iniciativas corretas de, por exemplo, se compensar, como falamos, se ressarcir pelos erros cometidos. Nem tem energia, a pessoa resolve se enterrar viva psicologicamente. Nós costumamos, entretanto, voltando, as pessoas saudáveis, espiritual, moral, psicologicamente, voltamos, olhamos para trás e nos arrependemos. E é fácil nós nos culparmos de modo excessivo, fazer um processo exacerbado de autocondenação. Autocondenação, por excelência, está errado. Mas assim, autocrítica exagerada, autocrítica destrutiva, porque nos esquecemos, e é muito fácil nos esquecermos, do contexto de consciência que tínhamos na época, do grau de percepção que tínhamos na época, das circunstâncias externas que vivíamos também, das opressões que sofríamos, das tentações a que estávamos submetidos, da falta de ajuda que muitas vezes padecíamos, que nos favoreceram certas quedas. É muito fácil com a visão de hoje, com maior conhecimento, consciência, fortaleza psicológica e moral, nós olharmos para trás e julgarmos que os nossos erros foram inadmissíveis. Porque não estamos com memória clara do que vivíamos na época. Fica mais fácil quando a gente visualiza um adulto, isso seria absurdo, mas pois é, exatamente isso, uma alegoria que nos facilita entender esse processo que é mais universal, de nos condenarmos por erros do passado. Vamos focar em acertar no presente, potencializar o nosso acerto no presente, maximizar não só o acerto, mas a quantidade de áreas de acerto, a quantidade de vezes que acertamos em fazer o bem hoje, em função de resultados melhores ainda amanhã, de acertos mais amplos, mais numerosos, ou seja, um progresso indefinido. É isso que é a evolução, o caminhar para a transcendência. Agora imaginemos, voltando ao que íamos dizendo, a pessoa que, adulta, recorda-se das tolices normais que dizia e que fez quando era criança. Se nós somos crianças, não podemos esperar que tenhamos comportamento diferente de comportamento infantil. Mas há pessoas que morrem de vergonha de seus erros de infância. Há pessoas que se condenam a vida inteira por seus deslizes de adolescência. É mais fácil condenar pelos erros de adolescência, porque a pessoa tem um falso pressuposto de que a adolescente ela era completamente adulta. Não era. Não era. Só estava fisiologicamente preparada para, por exemplo, a cópula reprodutiva,
estava fisiologicamente preparada para apresentar suas opiniões, parecendo completamente adulto. Eu falo do adolescente e o adolescente menor de idade. Embora para a Organização Mundial de Saúde, depois de 14 anos a pessoa já seja um pouco adulta, no momento em que ela diz que pedofilia é o ato sexual com pessoa de 13 anos ou menos, por alguém com 16 anos ou mais. Então isso já dá uma ideia de que, por exemplo, a maioridade pode um dia vir a descer em todas as culturas e civilizações da Terra de 16 e de 18, como é muito comum, 18 e 21 anos. De 18 para 16, de 16 para 14, os jovens estão cada vez mais precoces, pelo assoberbamento de informações que recebem. E isso acelera o processo de amadurecimento. Mas existe um limite orgânico para isso, não pode ser antes de 14 anos. Então, entre 14 e 18, a pessoa é um adulto, vamos dizer, um adulto imaturo, um adulto em processo. Imaturo não como uma condenação, a gente costuma usar a palavra imaturo como uma pessoa de 40 anos imatura. Então, um grau de maturidade impróprio para a idade da pessoa. Mas quando falamos que alguém não tem maturidade completa biológica, isso não é uma culpa da pessoa. Ela não terminou de se desenvolver, não tem idade suficiente para ter se desenvolvido, então ela é um adulto, sim, mas um adulto imaturo, inclusive é considerado menor de idade pela esmagadora maioria das legislações da Terra. Desconheço quantas e se existem legislações que digam que alguém com menos de 18 anos seja maior de idade. Existem os processos de emancipação. Emancipação para quem vai casar, etc., com autorização dos pais, lá vai, e de situações do gênero. Ou para abrir um negócio, etc., o pai ou a mãe podem, os responsáveis, fazer uma declaração de emancipação, isso com observação da autoridade judicial competente para aquela função, etc. Agora, observe, isso mudando de país a país e de jurisdição a jurisdição, como funciona o sistema judiciário de cada nação, etc. Mas, vejamos, a pessoa vai ficar um adulto maduro, no sentido de adulto completo, vamos chamar de adulto completo, depois que ficou maior de idade. Mas ainda um adulto completo ingênuo, inexperiente. A inexperiência é um mal em si e que não é culpa da pessoa. Mas como é que uma pessoa pode se condenar aos 40 por um erro que cometeu aos 20? Ela pode sofrer consequências para sempre e não gostar dessas consequências e sofrer muito, mas não se condenar por isso e se entender que se houve autorização da divina providência para que ela cometesse aquele erro aos 20 anos e sofrer consequências a vida toda, é porque aquelas consequências seriam estímulos evolutivos muito benéficos. A culpa, por exemplo, ativa regiões do cérebro muito importantes, a mesma região para a escuta da voz da consciência. Olhem que interessante. A culpa ativa a voz da consciência, a culpa construtiva. The God Spot, o lugar de Deus do cérebro, ou os lóbulos temporais direito, o lóbulo temporal direito do cérebro. Essa mesma região, que seria a região da escuta de Deus, ou, como diziam os neurocientistas, né? Da escuta das vozes superiores, supraordenadoras. E essa fala que a gente fala tanto, supraordenadora, o que é? Uma função de organizar a consciência no nível mais alto de inteligência do que está acontecendo. Inteligir de entender, inteligir de intuir, inteligir de sentir, inteligência de perceber valores morais diferentes, inteligir um propósito maior. A função que nos puxa de um plano de ordenamento das ideias, das percepções, menos desenvolvido para um plano mais desenvolvido de organização. Então isso é ativado pelas consequências que sofremos ao nos responsabilizarmos pelo que seja justo nos responsabilizarmos, ações ou omissões, e consequências de ações erradas ou ações benéficas incompletas, ou, mais ainda, eventos destrutivos ou autodestrutivos decorrentes de negligências
conscientes que nós tomamos a iniciativa de não fazer nada quando deveríamos fazer alguma coisa. Situações e interações com pessoas e circunstâncias em que deveríamos apelar para alguma coisa. É fácil fazermos uma hipertrofia da culpa, aí é que é o mal. Isso nos soa como voz da consciência, não é. A hipertrofia da culpa tem esses efeitos muito claros: paralisia da força das iniciativas, o embaralhamento das ideias, o sentimento de desvalia pessoal, o sentimento de depreciação. Não só a pessoa se sente sem valor, como ataca o próprio valor. Então, isso realmente é negativo, quando bloqueia o poder do indivíduo fazer o bem, inclusive para pagar pelo mal que fez, ou pelo bem que deixou de fazer. Se ela quiser usar essa metáfora da dívida moral, o karma como dívida, facilita o entendimento da coisa, muito complexa que é. Então, se não deixemos que a culpa hipertrofie e nos paralise dessa forma, por nós nos esquecermos que agimos como podíamos. Ninguém erra mesmo sabendo, consciente plenamente de que está errando. Às vezes até percebe que está errando, não consegue governar o próprio comportamento. Isso que parece irresponsável ou criminoso nos lembra de Paulo de Tarso, que disse: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero faço. Paulo de Tarso teve a coragem, a autenticidade, a transparência de dizer isso por escrito. Por escrito. Deixou para a posteridade, foi uma bênção, para mostrar que o comportamento inconsciente muitas vezes os vetores da mente nos levam a comportamentos que nós não gostaríamos de ter. E nós temos que respeitar os fatores do inconsciente que não foram devidamente assimilados, elaborados, para estar em consonância com os nossos valores, ideias, padrões da mente consciente. A mente de vigília. Lembremos, inclusive, que no inconsciente reside a supraconsciência. O nosso self, o anjo interior, a centelha sagrada, como queiramos denominar. Então, o inconsciente é importante não só porque a maior parte de nós mesmos é inconsciente, como porque não existe apenas o repositório do que não presta no inconsciente, da sombra psicológica, como uma espécie de lixeira de aspectos de nossa mente que nós não desejamos, mesmo porque atiramos na lixeira mental do inconsciente trechos inteiros altamente positivos de nossas almas, apenas porque numa certa cultura ou ambiente, certos valores não são considerados positivos, como a preocupação correta com a saúde e atividade física em ambientes intelectuais demais, ou a preocupação com a intelectualidade em ambientes em que se valoriza o atletismo, ou a preocupação com a vida intelectual em ambientes em que se valoriza a aquisição de fortuna, ou apenas, vamos colocar outras palavras, prosperidade material em ambientes em que as pessoas são muito voltadas a práticas ou atividades espirituais e não estão focadas em posses. Então, tudo pode ser positivo, depende de como apliquemos, se há equilíbrio na vivência desse valor, qualquer que seja. Cuidado com o corpo, aquisição de posses materiais, aquisição de cultura e, por excelência, aquisição de valores espirituais pela prática do bem. Não os valores espirituais como algo intrínseco ao ser, como uma sintonia que a pessoa pretensamente atinge, se não se desdobra, se essa sintonia não vem a se desdobrar em comportamento solidário, em ação de serviço pelo bem comum. Não deixemos que a culpa hipertrofie, e ela tende a hipertrofiar por influências obsessivas de agentes tenebrosos da outra dimensão de vida e por sintonia com os nossos aspectos destrutivos, autodestrutivos, porque nós perdemos uma visão nítida de como nós vivíamos por dentro e por fora de nós mesmos quando cometemos aquele erro. Prestemos atenção, principalmente porque não é prático, não é útil, não é inteligente consumirmos nossa energia em culpa. A culpa será boa como um choque de consciência que nos faça parar, refletir e mudar de rota enquanto é tempo.
para sermos mais felizes e favorecermos mais a felicidade de outras pessoas.